Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Hendrik, eu fui aprovado na Mackenzie e na PUC Paraná, que é a nona melhor curso de medicina do Brasil, e agora estou estudando para passar em medicina na USP. Então sejam muito bem-vindos a esse canal aqui. Para quem ainda não sabe como é que funciona, eu vou trazer ao final de cada dia aí, quais foram os meus aprendizados sobre o estudo do dia, dentro de tudo que eu estudei, quais foram os conteúdos assim que eu vi que são mais necessários assim, que eu preciso realmente focar para eu aprender ou aprofundar, ou que alguma coisinha assim que eu peguei e esqueci, mas que eu preciso lembrar aí, porque ensinando para vocês eu aprendo mais, porque é um dos melhores métodos de aprendizado. Ensinando você consegue aprender muito mais, porque a leitura é um método que tem uns 20% de absorção, mais ou menos, assistindo aula junto, assim, assistindo aula é 30% aproximadamente, fazendo os dois juntos, assim, dá um pouquinho, uns 35%, mais ou menos 40%, mas você ensinar a matéria, para você provar que você realmente sabe, você consegue 90% de retenção do conteúdo. Então isso, além de me ajudar, ajuda vocês também, que vocês vão ter os melhores conteúdos aí que eu vi no dia. Tudo aquilo ali, a nata, assim, que eu vi, tudo compiladinho e explicado para vocês. Beleza? Então hoje foi um dia mais tranquilo, até tô chegando na academia agora, então tava bem tranquilo, fui cortar o cabelo, deu para ser um pouco mais tranquilo. E em relação aos estudos também foi, porque eu fiz 2 redações hoje, cara, 2 redações. Então, eu foquei mais em redação, essas coisas, porque eu estou há 3, 4 dias do vestibular, vai ser agora domingo. Hoje é quarta-feira, domingo vai ser o vestibular, então vou estudar amanhã e sexta-feira, daí sábado descansar, não tenho por que fazer alguma coisa sábado, e vamos para vestibular domingo. Então, eu estou só na reta final, então focar bastante em redação, que é o que vale mais na minha prova, em todos os vestibulares praticamente é o que vale mais. E nas questão das matérias, assim, o principal está feito. Seria só um aprofundamentozinho, alguns detalhes, sabe? Ou quem sabe você consolidar o conteúdo que você tem, seria isso. Porque aprender matéria nova, assim, essas coisas, não vai ser agora que vai acontecer. Então, por isso foi mais tranquilo. Eu foquei em fazer 2 redações aí hoje, estou focando em fazer uma por dia nessa semana aí, para chegar bem aí pro vestibular. Mas então vamos lá. As coisas que eu anotei aqui não foram poucas, até que deu para anotar bastante coisa, ó. Todos esses itens aqui. Mas vamos lá, e hoje vai ter novidade também, que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre redação. Então, se você quer ter um repertório de redação, ver o que eu fiz na minha redação, fica aí que em breve eu vou falar aí. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, composição do capsídio. Inclusive, para vocês que vão ver, eu vou tentar picotar aqui esse vídeo, picotar assim para mostrar, ó, essa matéria aqui, esse conteúdo e tal, daí vai ser tudo organizadinho, assim. Se você já foi, pula pro próximo e tal. Vou ver como é que faz, daí vocês vão ver se eu fiz realmente ou não. Mas vamos lá. Composição do capsídio é de proteínas, capsídio viral, ou seja, podem ter vírus capsulados ou não capsulados. Capsídio ali, o coronavírus, inclusive, complementando, presta atenção nisso, é um vírus de RNA de fita simples, o coronavírus, ou seja, é RNA de uma fita, por isso ele sofre muitas mutações, ele está desprotegido, né, é só aquilo. Então, tipo, a probabilidade de ocorrerem mutações é muito alta, por isso tem sempre variedades, você tem que fazer novas doses. A gripe é a mesma coisa. Então, é um vírus encapsulado. Então, as proteínas ali dentro, ali em cima as proteínas spike, né, que elas se conectam à célula para o material genético ser injetado nela, esse é o coronavírus. Então, é um vírus encapsulado e a composição da cápsula é proteína. Beleza, foi essa. Agora, vírus de RNA positivo ou negativo, de cadeia positiva ou negativa. Isso é bem simples. Vírus de RNA com cadeia positiva, o RNA mensageiro, que é formado para adentrar a célula hospedeira, é semelhante à cadeia do material genético do vírus. Se for de cadeia negativa, o material genético do RNA mensageiro é complementar. Ou seja, explicando um pouco mais, o RNA positivo, se a cadeia ali do material genético, imagine comigo, se a cadeia ali do material genético é adenina, citosina, uracila, guanina, do RNA mensageiro que vai para a célula vai ser a mesma coisa, adenina, citosina, essa mesma ordem. Mas se for de um vírus de RNA de fita negativa, né, RNA cadeia negativa,
O RNA mensageiro que vai ser formado para enviar a mensagem ali para a célula hospedeira vai ser complementar, ou seja, vai ser A, U, C, G. Só que é isso aí. Daí vai indo e tal, só não tem timina, porque daí é uracila nos RNA. Fechou? Isso daí, então, é um RNA de fita positiva e outro de negativa. Positiva, igual ao material genético, e negativa, complementar. Beleza. Agora, em língua portuguesa. É bem simples isso aqui. É um termo catafórico ou anafórico. Qual que é a diferença entre uma catáfora e uma anáfora? Anáfora é quando você se refere a um termo que já passou, ou seja, um termo anterior. Por exemplo, fui ao mercado. Esse mercado estava vazio. Esse se refere a um termo que já passou, mercado. Mas se for um termo catafórico, por exemplo, daí tá a frase: este é o principal problema do Brasil. 2 pontos. A desigualdade social. Algo que vai ser em seguida, vai ser algo que vai vir adiante. Isso é uma catáfora. Entenderam? Beleza. Tá bem de boa. Agora, nossa, esse negócio aqui que eu não estudei hoje. Agora que eu fui ver, eu marquei aqui e acabou que eu não estudei. Mas é sangue ácido ou básico nas grandes altitudes? Esse é um negócio assim que parece simples, mas eu tenho que dar uma estudadinha aí para ver se porque quando você sobe, você tem menor pressão parcial de oxigênio, ou seja, tem menor quantidade de oxigênio no ar. Por isso você tem que inspirar mais, tem que trabalhar mais. E essa quantidade de inspirações a mais, para você conseguir ter mais oxigênio, conseguir absorver mais, vai deixar o seu sangue ácido ou básico? O que você acha? Você vai estar expirando mais CO2. Então, CO2, por ser algo ácido, é um óxido ácido, de repente pode basificar o sangue. Mas também está muito oxigênio, muita respiração e tal. Então, é um negócio que eu ainda tenho que estudar, porque pensando de algumas formas pode ser que chegue a uma conclusão ou outra. Então, não vou me delongar muito, porque é algo que eu tenho que explicar ainda, eu tenho que estudar. Então, nos próximos vídeos, se você quiser saber, eu vou estudar aqui e trazer para vocês. Vamos lá, agora placenta. Vou até marcar aqui com o marca-texto. Placenta, primeiro e o segundo hormônio. Beleza, placenta, né, é formada pelo tecido do embrião, formado pelo córeo, né, o revestimento mais externo, e também um pouquinho pelo âmnio, e também formado por tecido da mãe, que é daí da camada ali uterina e tal, os tecidos uterinos juntando forma a placenta, que daí ela é responsável pela respiração do embrião e também por nutrientes, para passar nutrientes para eles e tal. E daí ela desenvolve alguns hormônios, né? Ela libera alguns hormônios. Na primeira fase da gestação, até uns 3 meses, diria, seria o HCG, o hormônio gonadotrofina coriônico, que é o HCG, que daí também é demonstrado nos testes de gravidez, assim, para ver se você está grávida, você está com o HCG, tudo. E esse HCG, ele vai estimular o corpo lúteo, que daí ali faz parte do ciclo o ciclo menstrual, que daí o corpo lúteo, ele vai estar liberando progesterona. Então o beta-HCG vai estimular o corpo lúteo a continuar liberando progesterona. Mas a partir do 3º mês da gravidez, a placenta ela já vai estar mais desenvolvida, então ela mesma vai liberar progesterona. Então não vai precisar mais do corpo lúteo. Então é isso que eu quis dizer aqui com o primeiro e segundo hormônio do corpo da placenta. Beleza. Agora o negócio vai pegar. Lentes esféricas. Imagens das lentes de bordas finas e bordas grossas. E o que isso tem a ver com lupas e que são bordas finas ou grossas? Beleza. Galera, se vocês lembram de óptica, me acompanhem. Que inclusive deixem nos sugestões, assim, se vocês querem que eu comece a ter um quadro, assim, de repente eu escreva lá. Inclusive tem um inscrito que ele me pediu para explicar o que é aquele quadro ali. Em breve eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo explicando aí, se vocês quiserem. Aí o que é cada dia, o que eu fiz aí desse quadro. Teve também um inscrito que me deu a sugestão aí de eu falar como é que são os meus métodos de estudo, o que eu faço e tal, como é que eu reviso. Tá no planejamento. Eu vou fazer esses vídeos aí, obrigado pelas sugestões, inclusive, esperem aí, aguardem que eu vou fazer.
Mas por enquanto, vou focar aí nas revisões. Assim, durante essa semana eu não prometo para vocês que eu vou fazer, mas no delongar aí eu faço, beleza? Mas deixem nas sugestões se vocês querem que eu comece a escrever aí nas minhas explicações, ou só isso daqui que eu imaginando aqui, fazendo e tal, para vocês já dá para ter uma noção. Porque, por exemplo, agora que a gente vai pegar aqui lentes esféricas, ó, vamos lá, preste atenção. Nas lentes esféricas, para você determinar onde que vai ter a imagem, dependendo de onde tiver o objeto, você tem que pensar nos raios notáveis. Vamos começar. Tá aqui a lente. Aqui vai estar o foco e aqui vai estar o centro de curvatura. A distância entre o foco e a lente é a mesma distância entre o foco e o centro de curvatura. Ou também em lentes dá para denominar o centro de curvatura como ponto antiprincipal. Beleza? Daí, aqui do mesmo lado, na superfície posterior da lente, vai ter o foco e vai ter o ponto antiprincipal desse lado. Beleza? Se o objeto estiver depois do ponto antiprincipal, você tem que pensar, se você for pegar um papel e caneta, assim, dá para você desenhar e fazer por raios notáveis. E eu gosto de usar sempre 2. Tem 4 tipos de raios notáveis, mas eu sempre gosto de usar 2, que é raios paralelos, raios que incidem paralelos na lente, passam pelo foco, e na lente é o foco da face posterior, e raios que passam pelo centro, bate e voltam nos espelhos ou seguem reto nas lentes. Aí, pelo cruzamento desses raios notáveis, você vai descobrir onde é que está a tua imagem. Se o objeto for posicionado além do centro de curvatura, além do ponto antiprincipal, os raios notáveis vão incidir de tal forma que aqui, ó, daí vai estar aqui e a imagem ela vai estar entre o foco aqui da superfície posterior, entre o foco e o centro de curvatura. Se o objeto for colocado, daí vai avançando, vai se aproximando da lente. Você tá aqui tipo uma lente, assim, vai aproximando o objeto, vai aproximando. Vamos imaginando isso. Tá aqui a lente. Agora ele estava além do centro de curvatura, agora está no centro de curvatura. Ele vai formar uma imagem no centro de curvatura da face posterior. Uma imagem que vai ser de mesmo tamanho, invertida e real. Real porque é formado pela luz mesmo, não pelos prolongamentos dela. Vai ser uma imagem real, de mesmo tamanho e invertida. Aproximou um pouquinho mais, agora está entre o foco e o centro de curvatura. Aqui, pelos raios notáveis, vai cada vez ficando mais íngreme aqui, então tá aqui a que passa pelo foco. Vai ficando cada vez mais íngreme e vai ficando mais longe, assim, pelo encontro dos raios notáveis. E aí cada vez vai formando imagens maiores. Daí agora a imagem vai ser mais longe e maior. Por isso vai ser uma imagem que vai estar além do centro de curvatura, vai ser uma imagem maior, invertida e real. Beleza? Essa é a imagem formada por um objeto que está entre o foco e o centro. Agora, uma imagem que está no foco. Essa daqui é muito importante, porque quando o objeto está no foco, ele vai ter os raios notáveis de tal forma que eles vão incidir paralelos. E linhas paralelas, como a gente sabe na matemática, nunca se cruzam. Ou seja, não vai formar imagem. É a denominada imagem imprópria. Imagem imprópria, que eles se encontram lá no infinito, que daí diz que a imagem está lá no infinito. Então, quando o objeto chega aqui no foco, estava ficando mais íngreme, até que ficou paralelo ao raio notável que passa pelo foco. E agora, se você aproximar mais um pouquinho, é o único tipo de imagem que ele vai ser virtual da lente esférica de borda fina, também chamada convergente, também chamada de convexa. Convexa porque é assim, borda fina, assim, convexa. Então, porque eu não vou explicar por que acontece, não vou explicar assim. Porque quando vamos pensar a lente curva aqui, ó, o raio vai chegar paralelo. Daí tá aqui a normal da superfície da lente. Quando a velocidade aumenta, a tendência da luz é a se afastar da normal. Mas como em um meio com maior índice de refração, que é o vidro, a velocidade diminui, a luz vai se aproximar da normal dessa superfície. Ou seja, tá envergadinha aqui, é uma face convexa, a luz vai chegar aqui e quando adentrar,
vai diminuir a velocidade e ela vai se aproximar da normal. Daí vai se convergir e daí para sair, a normal vai estar aqui, vai se afastar, porque a velocidade vai aumentar quando sair do vidro para o ar, que é um meio menos refringente, então vai aumentar a velocidade da luz. Daí, tá aqui a superfície, aqui, ó. Quando ela entrou, era aqui. Quando ela vai sair, tá aqui a normal. E daí, quando a velocidade aumenta, a luz tende a se afastar da normal. Por isso, vai ficar uma lente convergente. A lente convergente, também chamada de convexa, também chamada de borda fina, ela converge a luz. Voltando para a explicação aqui, quando está entre o foco e o centro, acontece que estava se aproximando tanto, que o raio notável estava se aproximando, estava indo mais longe, foi paralelo, e agora que a imagem está aqui pertinho, não é mais paralelo. Eles vão se divergir aqui, os dois raios notáveis, que daí vão se divergir, que eles não vão se encontrar na superfície posterior, eles vão se encontrar nos prolongamentos desses raios de luzes antes da lente. Pega essa visão, eu disse que ia ser pedreira. Então, daí vai formar uma imagem que é maior, direita e, por incrível que pareça, virtual. Maior, direita e virtual. Virtual por quê? Porque não é formado pelos próprios raios da luz. A lente está aqui, a luz vai passar e vai seguir. Daí as imagens que formam com a luz aqui é a imagem real. Mas aqui é virtual porque é pelos prolongamentos. Entenderam? Entenderam? Então é isso. Essas são as imagens formadas por uma lente convergente. Eu não sei se eu perguntei perguntei das de bordas grossas também. Bordas grossas são lentes divergentes. Daí, pela mesma lógica aí dos meios, pelos índices de refração dos meios, qual que é o comportamento da luz em relação à normal quando vai atravessar de um meio para outro. E daí, quando ela passa ali pela lente, ela vai se divergir. Ou seja, os raios vão se divergir. Então, não tem como formar a imagem para cá. Não tem como formar a imagem para cada lente, para a superfície posterior. Por isso, a imagem vai se formar antes da lente, pelos prolongamentos também. Pelos prolongamentos. Pensa, é só pensar. Com a lente, elas vão divergir. Não tem como formar a imagem aqui, porque a luz não vai se cruzar. Então, tem que ser antes, pelos prolongamentos. E daí, pelos prolongamentos, você vai ver que sempre, independente de onde você colocar o seu objeto na lente convergente, vai formar uma imagem que é virtual, por causa que é formada pelos prolongamentos, uma imagem virtual, uma imagem menor e uma imagem que é direita. Essa é a única imagem que é formada por uma lente de borda grossa, também denominada uma lente convergente, também denominada uma lente côncava. Beleza? Cara, esse é o conteúdo, um dos mais pedreiros, assim, que tem de óptica. Eu acho, pelo menos. De óptica, eu acho. Lentes. Daí também dá pra relacionar com ametropias, por exemplo, o que é miopia, o que é hipermetropia, o que é astigmatismo, o que é presbiopia. Cada um tem uma coisa. Outro dia eu explico para não me delongar muito, porque é algo que eu já sei um pouquinho melhor, né? Não tá no meu esquema aqui. Daí, beleza. Foram as imagens. Agora, o que isso tem a ver com a lupa? A lupa, também denominada microscópio simples, às vezes a tua prova vai chamar de microscópio simples, porque é uma lente convergente. E para você conseguir o aumento, você conseguir visualizar o aumento, você tem que pensa assim, o objeto vai estar aqui, ó. O objeto vai estar aqui, tá aqui tua lente. O objeto vai estar aqui. Tem o foco e tem o ponto antiprincipal, também denominado centro de curvatura. Aí você pensa que a gente viu todas as imagens que são formadas. Se você coloca além do centro, no centro, entre o foco e o centro, no foco e também entre o foco e o vértice. Você tem que pensar qual que é a imagem que quando você coloca um objeto aqui na lupa, tá aqui, ó, essa minha mão é a lupa, é a lente da lupa e aqui está o objeto. Você, quando coloca o objeto aqui, você vai ver um objeto maior. Você vai ver um objeto maior aqui atrás, assim, maior, direito, porque não vai ter um objeto invertido, maior, direito e virtual, porque é formado pelo prolongamento. Onde é que vai estar esse objeto? Essa pergunta de vestibular. Onde é que você coloca o objeto para você conseguir visualizar como o microscópio simples faz, com uma imagem maior, direita e virtual? Você tem que colocar o objeto entre o foco e o centro, que é o único lugar ali que a gente conversou ali, que vai formar uma imagem com essas características. Então é isso que tem a ver. Você é aqui, você é o visualizador,
e o objeto tem que ficar aqui entre o foco e o vértice. O vértice, para quem não entendeu até agora, o vértice é também denominado ali a parte da lente. Aqui, ó, vértice, que é onde está a lente, é bem aqui a parte, entre a linha aqui. Vértice, foco, centro, ou ponto antiprincipal nas lentes. Então é isso que tem a ver com a lupa. E a lupa, por causa disso, é uma lente de bordas finas. Tá. Nossa, acho que eu passei uns 8 minutos explicando isso. Mas foi bem explicado. Então vamos lá, agora a redação. Redação, eu acho que dá pra falar dos meus repertórios, né? Cara, hoje caiu um temazinho bem interessante. Eu fiz duas redações. Eu fiz uma sobre o sensacionalismo midiático e suas implicações sociais. E esse foi o primeiro tema, e o outro foi sobre existirá um papel social no futuro para as bibliotecas públicas do Brasil? 2 temas interessantes, bons de conversar, bons de falar. No primeiro tema do sensacionalismo midiático, né, eu coloquei quais são as consequências dele na sociedade, né? Eu coloquei em contexto introdutório, porque estava nos textos motivadores ali, então, tinha que pegar uma visão ali do que eles queriam de você. Eu coloquei do Covid-19 e tal, que daí tem muito sensacionalismo, muito choque, assim, que colocava para as pessoas aí, ó, olha, tantos mortos, assim, muito sensacionalismo, assim, ocorreu na mídia aí, no jornal, na rede social, em tudo, e que também até gerou fake news, por exemplo, que vacina fazia mal. Então, eu coloquei isso como contexto introdutório, e as minhas teses foram a consequência da espetacularização da sociedade, que daí eu associei como filósofo... Cara, eu acho que é francês. Filósofo francês. Não é filósofo, na verdade, mas é escritor. Escritor francês chamado Guy, G-U-Y, Debord. D-E-R-B-O-R-D. Cara, esse repertório é muito bom, porque a espetacularização da sociedade, que é uma sociedade que vive de aparências, que tudo se baseia no que se vê, nas imagens, e por isso os sujeitos são superficiais e tendem a perder o senso crítico, perder a profundidade, assim, e ser telespectadores passivos da realidade, aceitando tudo que vem. Essa é a sociedade do espetáculo, que é o nome do livro, né, do Guy Debord. E daí eu coloquei de tese 2, daí eu fiz o básico, né, velho? Eu coloquei manipulação dos sujeitos, alguma coisa assim, porque daí eu coloquei o Adorno, né? Adorno lá da indústria cultural, se é que vocês me lembram, né? Do filósofo Adorno da indústria cultural lá da Alemanha, né? Da Alemanha, lá de Frankfurt, a escola de Frankfurt. Então eu coloquei, né, que ele fala daí na sua obra que a mídia manipula os sujeitos e assim aliena-os da realidade. E daí eu relacionei lindamente isso com o tema, e essa foi a minha redação, foi esses 2 repertórios. Então, a espetacularização da sociedade, do Guy Debord, e a indústria cultural, né? Não usei essa palavra, mas usei o conceito, né, de como é que relacionando bem com o tema. Porque ali no vestibular que eu tenho são 20 linhas, então não dá para fazer aquela explicação maravilhosa que dá para fazer no Enem, que você tem que explicar cada coisa que você coloca. Não dá para fazer isso ali. Então, daí foram esses 2 repertórios que eu usei. Eu achei que deu para casar bem com o tema de sensacionalismo midiático. Aí a segunda redação que eu fiz hoje foi sobre esse daí no negócio das bibliotecas, né? Existirá um papel social para as bibliotecas públicas no futuro do Brasil? Eu coloquei que a minha estratégia argumentativa foi que somente existirá um papel social para as bibliotecas no futuro do Brasil deixa eu lembrar que a minha tese foi se houver uma reparação, uma superação da herança histórica e, bem estilo Enem, né? E se houver uma mudança no sistema educacional brasileiro. Daí, cara, herança histórica, eu sempre carrego com um filósofo lá, que é um filósofo romeno chamado Serge Moscovici, e ele fala aí sobre a teoria das representações sociais que são construídas historicamente aí na sociedade, e elas determinam os pensamentos dos sujeitos e as realidades também, ou seja, uma representação que foi passada geracionalmente, por exemplo, que daí eu coloquei que as
bibliotecas, elas não são importantes, isso que já vem desde sempre, porque o Brasil não teve uma biblioteca, pensa nisso, cara, o Brasil não teve uma biblioteca até 1810, quando Dom João veio aqui no período joanino e ele quis, pô, já que é a minha casa aqui que a gente vai morar, vamos fazer direito, né, daí modernizou o Rio de Janeiro, até subiu os impostos do resto do país, então gerou algumas revoltas no resto do país, mas ele subiu os impostos aí no Brasil para poder modernizar o Rio de Janeiro, com o Jardim Botânico, com o Banco do Brasil, com as bibliotecas também, e a primeira biblioteca foi fundada em 1810. E eu coloquei isso, pô, teve 310 anos de história, ninguém ligando para a biblioteca, e só quando os caras de Portugal vieram e teve isso, e isso daí ainda é presente, essa negligência quanto às bibliotecas ainda é presente. Então, se não superar esse legado histórico de negligenciar e tal, negligenciar as bibliotecas, bem basicamente estou falando para vocês, se não tiver essa superação desse legado histórico, não haverá um papel social para elas no futuro. Esse foi o meu primeiro parágrafo, né? O desenvolvimento 1. O meu primeiro parágrafo não foi o contexto introdutório, papapá. O segundo parágrafo que é o desenvolvimento 1. Esse daí foi o meu primeiro desenvolvimento, que é com essa tese, né? Da superação da herança histórica. Aí o meu segundo parágrafo eu coloquei que precisa haver uma mudança no sistema educacional brasileiro, e para isso eu usei, sempre que educação dá para usar esse cara, esse abençoado aí, do Rubem Alves, que ele foi um educador, escritor e um monte de parada mais aí no Brasil, e ele fala que da teoria das gaiolas, né? Essa é o nome padrão, assim, que se fala, assim, quando vai pegar repertório de bolsa, assim, teoria das gaiolas e tal. Mas o pensamento dele é basicamente o quê? O sistema educacional brasileiro, ele não explora todas as nuances do desenvolvimento de um sujeito. Ele apenas foca em passar informação, fazer você acumular um monte de informação, mas não leva você a ter um senso crítico, a você desenvolver mais aptidões, você ter um conhecimento de verdade, um conhecimento sólido, apenas receber informações. Esse que é o sistema educacional brasileiro, que limita os sujeitos, que deveria estimular você a criar, a ter suas aptidões, assim, você descobrir a sua aptidão, você é bom pra quê? Você faz isso daqui legal e tal, nossa, que legal, eu sou bom nisso. E o sistema educacional não faz isso. Ele deveria também estimular a poesia, estimular a filosofia, estimular as coisas que realmente fazem você se expressar e você poder descobrir quais são suas aptidões e suas habilidades. O sistema educacional não faz isso. E por isso acaba acarretando na negligência, né, da desvalorização, na falta de interesse da população quanto às bibliotecas, porque as bibliotecas, daí até no texto motivador estava falando isso, que são muito mais do que espaços de leitura, são espaços de você conseguir aprimorar seus conhecimentos, você estimular os debates, estimular debates com diálogos, né? Diálogos e tal sobre conteúdo, você poder ampliar a sua esfera social e tudo mais, pesquisas, trabalho, estudos. Então as bibliotecas são muito mais do que um espaço onde tem livros. Então, dentro disso eu coloquei que se não houver essa mudança no sistema educacional brasileiro, para que você tenha uma educação mais voltada para o desenvolvimento de todas as faculdades do sujeito, realmente, aí não haverá futuro para as bibliotecas do Brasil. Então foi essa a minha redação. E no contexto introdutório, meu Deus, no contexto introdutório eu coloquei lá o Monteiro Lobato, que ele tem aquela frase lá, né, tipo, o Brasil não é formado por homens, é formado por livros, um negócio assim, sabe? Eu usei esse conceito, porque usar frase pronta, cara, nunca faça, é algo muito ruim, é algo que demonstra que você decorou uma frase ali pronta, assim, é repertório de bolso. Então eu expliquei isso, eu coloquei Monteiro Lobato, um dos maiores escritores da literatura brasileira, fala da importância que os livros têm para a formação da sociedade brasileira. Não obstante a importância, não obstante, né, a essencialidade dessas instituições sociais, o Brasil desvaloriza-as, enfim, eu fui colocando lá e ficou uma coisa linda, vamos ver que a professora vai corrigir, vai achar amanhã. Daí eu conto para vocês amanhã o que eu tirei nessas redações. Essa daí vai de 0 até 1000, e é sempre de 100 em 100, ou você tira 900, ou você tira 800, ou 700, na UEPG é assim. Vamos ver. Amanhã eu trago meus resultados para vocês. Beleza, vamos lá. Foi redação? Agora, eu coloquei aqui mal de Oguchi. Cara, eu não estudei a fundo esse negócio.
Mas mal de Auguste eu sei que é cegueira diurna e ela é causada, é uma herança que está nos cromossomos sexuais. E o cromossomo sexual ele tem várias áreas. Ele tem a área que é específica dos cromossomos X, tem a área que é específica dos cromossomos Y e tem a área que é homóloga. Tem a área que está tanto em cromossomos Y e tanto quanto cromossomos X. Eu vou explicar um pouquinho mais, então, até citando umas doenças. A que é específica do cromossomo Y, que é o cromossomo que determina a masculinidade, né? XY é homem, XX é mulher. Daí dentro do cromossomo Y, que são os cromossomos sexuais, o ser humano tem 22 cromossomos autossômicos e 2 sexuais, totalizando 46. 22 pares, né? 22 pares de cromossomos autossômicos, e que daí vão dar mais esses dois aí, que é os sexuais, vai dar 46. Então, nesses cromossomos sexuais, no Y tem a parte que é homóloga, que tem tanto no X quanto no Y, e tem a parte que é restrita ao Y. Por isso, as doenças que são determinadas por essa parte aqui, por exemplo, aquela lá... Cara, eu peguei uma colinha aqui, mas... Porque não tem, no que a gente viu hoje, não mostra se tem uma doença ou não nessa parte holândrica, né? Então, mas, por exemplo, ali tem genes que são específicos só para os homens. Ou seja, se você genes para determinação dos testículos, essas coisas, ali na parte holândrica ou restrita ao sexo. Aí tem a parte ligada ao sexo, que é a parte não homóloga do cromossomo X. Ali estão localizados genes para doenças como, por exemplo, hemofilia, que causa hemofilia, né? Você ter ali o sangue que não coagula, essas coisas e tal. Você ter uma anemia, essas coisas assim, nessa reação ligada ao sexo, nessa região ligada ao sexo. Ali também estão genes para o daltonismo. Por isso, em homens, se você tem se você pega esse gene do daltonismo, já era. Você vai ter daltonismo. Então é isso aí. Foi feito aí, agora teve um intervalinho aqui porque veio um aviso de armazenamento cheio, então interrompeu o vídeo, mas agora já limpei umas coisas ali, temos bastante armazenamento. E vamos lá! Mal de Auguste, assim, essas coisas de doenças sexuais, foi. Agora, catalisadores de adição, cara, reações orgânicas, vamos lá. A gente já falou em alguns vídeos passados sobre como é que é a reação de oxidação, a reação de desidratação, vamos lá, desidratação, que é quando tem uma hidroxila aqui e tal, e o H, e daí vem um ácido forte aí, que é o catalisador, e tem que ser em altas temperaturas, 170 graus Celsius para ser mais específico, e esse ácido forte, por meio dos seus H+, dos seus prótons, eles vão interferir ali no composto, na parte ali do álcool, na hidroxila do álcool, vão tirar a água dali, e vai formar uma dupla ligação, por isso vai virar um alceno. Essa é a desidratação. E agora a gente vai falar da adição. Adição, ou seja, tem um H2 aqui, ou uma quantidade aqui de H2, e um anel benzênico, por exemplo, um anel benzênico. O que vai fazer? O que vai fazer com que esse H2 aqui, os hidrogênios, vão lá e ataquem o anel benzênico para fazer uma adição? O que vai acontecer? Para isso vai precisar de um catalisador que tem que ser um metal de transição, um metal com caráter nobre, que normalmente vai ser o níquel ou a platina, porque esses metais, eles são tão nobres que eles estimulam, assim, eles atraem os elétrons do hidrogênio. Eles atraem os elétrons do hidrogênio, o que acaba desestabilizando ele, fazendo uma heterólise, cara, estamos bem fundo nesse negócio. Heterólise, assim, quebrando a ligação, e daí vai formar um próton, um próton ou que pode chamar também de seu radical eletrófilo, porque ele está em busca de elétrons, ele tem carga positiva e vai formar um hidrogênio com carga negativa. O positivo é que vai entrar, o positivo é que vai entrar no outro composto que vai ser adicionado, porque ele é eletrófilo, ele está atrás de elétrons, e ali no anel benzênico tem um monte de elétron rodando, ele vai lá atrás e faz uma hidrogenação, ocorre essa adição de hidrogênios ao anel benzênico, e é assim que acontece. Então, o catalisador é o níquel ou a platina,
porque eles são metais de caráter nobre, então vai estimular essa reação a acontecer. Beleza? Então, beleza. Catalisadores de adição são níquel e platina. E catalisador de oxidação. Eu ainda tenho que estudar bem assim para descobrir o porquê que é esse catalisador. Mas basicamente é o manganês. É o manganês por causa do... Basicamente vai aparecer o composto lá, KMnO4. Que daí ele pode catalisar uma reação de oxidação branda, que é a que ocorre em meio básico, ou seja, se tiver, nossa, cara, muito fundo essa química orgânica. Se tiver lá é que o EPG cobra bem química orgânica bem fundo, né, essas reações orgânicas. Então, o KMnO4, né, ele é o catalisador da reação de oxidação e dependendo do que tiver junto, dependendo do meio, se for ácido ou básico, vai ser uma oxidação branda ou uma oxidação enérgica. A oxidação branda ocorre em meio básico, então normalmente vai estar lá na flecha ali, que indica a reação, vai estar lá KMnO4 barra hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, que daí ele vai estimular a quebra apenas das ligações π, ou seja, da dupla ligação vai restar apenas uma, não vai quebrar todas, não vai quebrar apenas uma. E daí nisso você vai aproveitar para colocar hidrogênio, oxigênio. Você vai conectar oxigênios ali. E por isso vai formar um diol, vai formar um álcool aqui e um álcool aqui. Quebrando a dupla ligação, coloca um oxigênio no lugar, que vai se juntar com o hidrogênio, um diol. Aí, se for uma oxidação enérgica, vai quebrar as duas ligações. E a enérgica ocorre em meio ácido, em ácido forte, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, pode ser. E daí isso vai estimular a criação de produtos como cetonas, que daí você quebra a dupla ligação e coloca um oxigênio ali, ou ácidos carboxílicos, que daí é o máximo de oxigenação possível, oxidação possível, máximo. Se tiver ali um carbono que está ligado com dupla ligação ao outro, quebrou, tá dupla ligação, e tem ainda mais um hidrogênio solto aqui, bobeou, dançou, vai tacar oxigênio até não ter mais espaço, vai colocar um oxigênio aqui, vai formar uma dupla ligação com O, e vai tacar mais um oxigênio aqui no hidrogênio que está dando mole aqui, e nisso vai formar C dupla OH, vai formar um ácido carboxílico, e esses são os produtos aí das reações de oxidação, que daí, dependendo do catalisador, vai ser oxidação branda ou enérgica. Então, eu creio que eu expliquei bem o que é o catalisador de uma reação de oxidação de compostos orgânicos. Beleza, gente? É isso aí. O vídeo foi um pouquinho mais longo hoje, mas terminado, bem explicado aí, eu creio que foi bem explicado. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder, ou pesquise, né? A inteligência artificial tá aí. Então, acho que vai ser até mais fácil para vocês. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. E isso demonstra que você realmente quer cursos muito concorridos aí, que você quer Você não se contenta em apenas saber, você quer saber muito. Que essa é a diferença entre quem vai passar em cursos muito concorridos e quem não vai passar. Então, você tem que sempre ter o além, que é isso que vai fazer a diferença no final. Beleza, gente? Então, no demais... eu vi Deus agindo hoje também, Ele me ajudando a resolver alguns problemas familiares, que uma prima minha ligou, ficou 1 hora no meu telefone lá falando sobre alguns problemas e tal. Isso atrapalhou um pouco meus estudos, a minha rotina intensa aí de estudos acabou atrapalhando um pouco, mas eu senti que foi Deus me usando ali para acalmar a família, para levar paz e lembrar que Deus está no comando de tudo. Então entregue teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Assim como está escrito em Salmos 37:1, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que isso é importante, você tem que entregar e confiar que está nas mãos dele e o mais ele fará. Então eu queria terminar com esse pensamento aí. Continue buscando seus sonhos, continue estudando, porque o mundo precisa da habilidade que só você tem. Então fiquem com Deus, gente, continue estudando e Jesus te ama. Fique com Deus. Tchau!